Muito bem, meus irmãos, nós vamos então retomar a nossa série de estudos na Epístola de Paulo aos Colossenses, não é? Nós temos estudado a respeito da Epístola de Paulo aos Colossenses. Hoje é a nossa terceira aula na Epístola de Paulo aos Colossenses. Nós iniciamos esta série de estudos com uma aula introdutória e naquela ocasião nós demos informações a respeito da cidade, a respeito da igreja, a respeito do propósito da carta, o que Paulo está fazendo nesta carta. Vimos que Paulo está combatendo um falso ensino que estava sendo introduzido na igreja e vimos a natureza desse falso ensino. Primeira aula. Na segunda aula, nós começamos a analisar o texto da Epístola de Paulo aos Colossenses, propriamente dito. E nós escolhemos o texto que vai do verso 1 ao verso 12 do capítulo 1. Então, esse foi o nosso texto do domingo passado. Colossenses 1, de 1 a 12. O nosso plano era esgotar a análise desta porção. Mas o coração do homem faz plano, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Nós não conseguimos esgotar a análise desta passagem. Então, nós vamos ter que prosseguir hoje na análise desta passagem, de 1 a 12 da Epístola de Paulo aos Colossenses. Então, nós vamos orar mais uma vez, pedindo ao Senhor a bênção da iluminação, que Ele nos ajude a enxergar além da mera letra, que nós vejamos nas páginas da Bíblia mais do que letras, mais do que palavras, mais do que conceitos, ideias, que nós possamos ver a Jesus, o nosso Salvador, nas páginas da Bíblia, ok? Deus bondoso, obrigado por nos permitires nos ajuntar aqui mais uma vez e nos debruçar sobre o texto sagrado. Que coisa bendita, que hora bendita, que oportunidade maravilhosa, a oportunidade de nos debruçarmos sobre este livro. Mas, Senhor, nós precisamos da Tua graça, da Tua ajuda, da Tua iluminação, para que nós possamos ver a Jesus nas páginas da Bíblia. Abra os nossos olhos, destranque os nossos ouvidos, trabalhe em nós por meio do Teu Espírito, de uma maneira tal que o nosso esforço para compreender a passagem bíblica não seja em vão. Que a Tua palavra caia no nosso coração como semente em boa terra e produza em nós os frutos a que se destina. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, que é a palavra que se fez carne. Amém. Muito bem. Colossenses 1, de 1 a 12. Nós vimos na semana passada que Paulo começa esta epístola da maneira usual do seu tempo. Era assim que normalmente uma pessoa começava a escrever uma carta, diferente do modo como nós escrevemos cartas hoje. Hoje nós começamos com o local, a data e identificação do destinatário, né? Assim, Ipatinga, 1 de novembro ou 1º de novembro de 2020. Querido amigo fulano de tal. É assim que a gente começa uma carta hoje. Mas nos dias de Paulo não era assim. Nos dias de Paulo, se começava a escrever uma carta com a identificação do remetente. Então nós já vimos que Paulo se identifica aqui como apóstolo de Jesus Cristo segundo a vontade de Deus.
já analisamos isto. Depois de identificar o remetente, havia a identificação do destinatário. E aí Paulo identifica aqui o destinatário, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos. E depois uma saudação inicial, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Verso 2. Então, já analisamos isto aí. Logo depois, Paulo registra a sua oração pela igreja de Colossos. E nós vimos que esta oração pode ser dividida em duas partes aí. A primeira parte da oração, que vai do verso 3 até o verso 8, é ação de graças. Então, Paulo começa agradecendo a Deus pela igreja dos Colossenses. E vimos pelo que Paulo agradece. Vimos que Paulo agradece a existência de 3 virtudes naquela igreja: fé, amor e esperança. São as 3 virtudes teologais, procedentes do próprio Deus. E Paulo mostra que o meio pelo qual essas virtudes brotaram naquela comunidade de crentes foi o evangelho que eles ouviram por meio de Epáfras. Esse é o resumo do que vimos na semana passada. E a segunda parte da epístola, ou melhor, da oração de Paulo, é intercessão. Paulo começa agradecendo, versos 3 a 8, depois dos versos 9 a 10, Paulo intercede pelos colossenses. Isso nós não vimos ainda e nós vamos ver hoje esta segunda parte da oração. Paulo intercedendo. Se a primeira parte foi gratidão, a segunda parte é intercessão. Então, veja aí o verso 9. A segunda parte começa no verso 9. Eu vou ler o verso 9 e você acompanha aí silenciosamente. Por esta razão também nós, desde o dia em que o ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Então, vamos analisar o verso 9. Depois de agradecer, Paulo agora pede, não é? Ele diz aí, desde o dia em que o ouvimos, ou seja, ouvimos notícias de vocês por meio de Epáfras, não cessamos de orar por vós e de pedir. Então, se ele agradeceu no início da oração, agora ele pede, ele faz pedidos a Deus em favor dos colossenses. E a pergunta é: Paulo pede o quê? O que é que Paulo pede a Deus em favor dos colossenses? Está claro aí no verso 9, não é? Ele pede a Deus que os colossenses transbordem de pleno conhecimento. Está aí, ó. De pedir que transbordeis de pleno conhecimento. Irmãos, nós vimos na aula introdutória que Paulo escreveu esta carta para combater um ensino falso que estava sendo introduzido na igreja dos Colossenses. E nós vimos naquela aula introdutória que esse ensino falso tinha traços gnósticos. O
O que é isso? Eu disse a vocês que, embora o gnosticismo só floresceu mais tarde, mas quando Paulo escreveu esta carta, meados do primeiro século, já havia um gnosticismo incipiente, já havia a existência de ideias gnósticas. Vocês já sabem que gnose quer dizer conhecimento, e gnosticismo era uma filosofia, era um ensino que reivindicava, era uma filosofia que reivindicava ter um conhecimento que ninguém mais tinha. Então, os falsos mestres lá de Colossos procurava atrair os crentes colossenses, oferecendo a eles um conhecimento oculto, um conhecimento misterioso, um conhecimento esotérico, que só alguns poucos iniciados tinham acesso. Então eles ofereciam uma compreensão mais profunda das coisas, da realidade do universo, das verdades divinas. Então eram esses falsos mestres, eles reivindicavam ter esse tipo de conhecimento que ninguém mais tinha. Então essa oração de Paulo tem a ver com o propósito da carta. Ela não é desconectada do contexto. Paulo, em sua oração, deixa claro que o desejo do coração dele era que os colossenses transbordassem no pleno conhecimento. E pede isso a Deus. Eu não canso de pedir a Deus por vocês, para que vocês transbordem no pleno conhecimento. Então, desejar conhecimento, buscar conhecimento, não é algo em si mesmo problemático. Paulo está deixando claro isso. Paulo está dizendo, olha, eu quero que vocês busquem o conhecimento, eu oro para que vocês transbordem no pleno conhecimento. Mas a pergunta agora é, que tipo de conhecimento Paulo está pedindo a Deus para os colossenses? Em que tipo de conhecimento ele deseja que os colossenses transbordem? Vejam aí, vejam novamente o verso 9. Paulo diz, não cessamos de orar por vós e pedir que transbordeis de pleno conhecimento de quê? Da sua vontade, da vontade de Deus. Então, irmãos, fica claro aqui que o conhecimento que Paulo deseja que os colossenses tenham, o conhecimento pelo qual Paulo ora, era o conhecimento da vontade de Deus. Conhecimento que Deus revelou aos homens no Evangelho. Então Paulo quer sim que eles transbordem do pleno conhecimento, mas não um conhecimento oculto, gnóstico, esotérico, que os falsos mestres estavam oferecendo aos crentes lá de Colossos. Mas Paulo quer que eles transbordem do pleno conhecimento da vontade de Deus. E Paulo pede mais. Dê uma olhada no verso 9 ainda, estamos aí no verso 9. Paulo pede mais. A oração de Paulo é para que os colossenses transbordem de pleno conhecimento da vontade de Deus, e ele acrescenta, em toda sabedoria e entendimento espiritual. Então,
além de conhecimento, Paulo pede mais o quê? Sabedoria. O que é sabedoria? Por que Paulo pede além de conhecimento sabedoria? Qual é a diferença entre conhecimento e sabedoria? Irmãos, nós podemos dizer que o conhecimento é algo assim de natureza mais conceitual. Sabedoria é algo de natureza mais prática. Poderíamos dizer que sabedoria é o conhecimento aplicado, não é? Conhecimento aplicado. A sabedoria tem a ver com a arte de viver. Um sábio é um perito na arte de viver. Então, Paulo não apenas ora por conhecimento, mas ele ora também por sabedoria. Ele deseja que os colossenses não apenas tenham conhecimento, mas eles tenham também a habilidade de aplicar na prática, na concretude da vida, o conhecimento adquirido. Pois não, Jurandir? É verdade. Então, por isso é que ele pede conhecimento e sabedoria. Verdade. Para você fazer uma distinção, não é? Você certamente conhece isso na prática. Você certamente conhece pessoas que têm muito conhecimento, não é? Ele tem muito conhecimento no sentido conceitual, sabe os conceitos, ele consegue discorrer sobre as coisas com muita propriedade. Então você conhece gente que tem conhecimento, mas é um desastre na arte de viver. Ele não é um sábio, ele tem conhecimento, mas ele não é um sábio. Ele vive dando com os burros na água, não é? Ele se enrola todo na arte de viver. E você certamente conhece pessoas que não têm muito conhecimento conceitual, acadêmico, não é? Ele não tem muito conhecimento, mas é um sábio. Ele lida com a vida de maneira habilidosa. Ele consegue passar pela vida com menos arranhões possíveis. Ele é um sábio, não tem conhecimento, mas tem sabedoria. Então é mais ou menos isso, e é por isso que Paulo não pede apenas conhecimento, mas ele pede também sabedoria. E no caso aqui, é conhecimento da vontade de Deus. Irmãos, é muito fácil você encontrar alguém que seja um perito em teologia e um fracasso na vida. Às vezes a pessoa, ela tem muito conhecimento, mas ele é um fracasso na vida. Acho que é disso que Paulo está falando lá quando ele escreve a respeito da natureza do amor em 1 Coríntios 13.
Você se lembra que Paulo diz lá em 1 Coríntios 13, lá no verso 2, ele diz assim: ainda que eu conheça todos os mistérios e toda a ciência, se não tiver amor, nada serei. Acho que é essa distinção que Paulo está fazendo. Paulo está dizendo, ainda que eu seja um expert na teologia, no sentido acadêmico, ainda que eu conheça todos os mistérios, que eu desvende todos os meandros da teologia, ainda que eu consiga articular as questões mais complexas da teologia, eu consigo articular, por exemplo, como harmonizar a soberania de Deus, a liberdade humana, ainda que eu saiba responder qual é a origem do mal, ainda que eu dê todas as respostas, se não tiver amor, tudo conhecimento inútil. É isso que Paulo está dizendo. Então, conhecimento sem sabedoria. Então, Paulo está aqui pedindo a Deus que conceda aos colossenses transbordamento no pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria. Não apenas o conhecimento, mas também a sabedoria. Mas tem mais aqui ainda, irmãos. Vejam bem. Notem que Paulo pede aí também, ainda no verso 9, que Deus lhes dê aos colossenses entendimento espiritual. Eu quero chamar a sua atenção para o adjetivo espiritual aí. Sabedoria e entendimento espiritual. O adjetivo aí é pneumáticos. É um termo difícil da gente interpretar. Mas veja bem, Paulo usa muito esse termo associado à obra do Espírito Santo, espiritual. Você vai se lembrar que Paulo faz, por exemplo, uma distinção na sua antropologia. Paulo faz uma distinção entre o homem espiritual e o homem natural. Lembra que Paulo faz isso? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, para ele essas coisas são loucura, mas o homem espiritual discerne todas as coisas. Aí é a mesma palavra, homem espiritual. O que é o homem espiritual? É o homem regenerado, habitado, transformado, dirigido, iluminado pelo Espírito Santo, controlado pelo Espírito Santo. O homem natural é o homem como ele nasce, morto nos seus delitos e pecados, cego, ignorante das coisas de Deus. Então, Paulo faz essa distinção, homem natural, homem espiritual. Então, pneumáticos tem a ver com aquilo que vem do Espírito de Deus, não é? Então, quando Paulo usa aí o entendimento espiritual, Paulo está aí indicando que estas coisas que ele pede para os colossenses, conhecimento da vontade de Deus, sabedoria, entendimento, são coisas procedentes do Espírito Santo. Ora, se não fossem coisas procedentes do Espírito Santo, concedidas por Deus, Paulo não estaria orando por essas coisas. Ele está pedindo a Deus, porque quem concede é Deus. Então, estas coisas pelas quais Paulo ora, são coisas que Deus concede. Ok? Então, verso 9, Paulo está orando, pedindo a Deus coisas para os colossenses. Então, o que ele pede?
conhecimento, sabedoria, entendimento espiritual. Então, Paulo pede essas coisas aí para os colossenses. Agora vejam o verso 10. No verso 10, Paulo fala do propósito para o qual ele está pedindo. Paulo pede essas coisas a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Está claro aí, né? Com que propósito? Para que Paulo quer que os colossenses transbordem do pleno conhecimento de Deus, da vontade de Deus? Para que Paulo quer que eles tenham sabedoria e entendimento espiritual? Com que propósito? Com que finalidade Paulo quer que os colossenses transbordem de pleno conhecimento? A resposta é: a fim de que os colossenses vivam de modo digno do Senhor, para o inteiro agrado do Senhor, frutificando em toda boa obra. Então esse é o propósito para o qual devemos desejar conhecimento. Esse é o propósito para o qual devemos buscar conhecimento. Buscar conhecimento é bom, mas para que propósito, para qual propósito devemos buscar conhecimento? Paulo está dizendo aí, a fim de vivermos de modo digno do Senhor, a fim de viver para o agrado do Senhor, a fim de produzir fruto, não é? Em toda boa obra. Vou tomar uma água aqui que eu estou engasgado. Muito bem. Então, irmãos, vejam bem que lição preciosa nós temos aqui no verso 10. Que lição oportuna nós podemos aprender a respeito do propósito do conhecimento. Por exemplo, às vezes a gente busca conhecimento apenas para satisfazer a nossa curiosidade, não é? Tem gente que é estudiosa, gosta de estudar e tal, mas o propósito é apenas entreter o intelecto, não é? É satisfazer a curiosidade. E é curioso que essas pessoas que são obcecadas por matar a curiosidade, normalmente são curiosos para saber aquilo que Deus não revelou, não é verdade? Com quem Caim casou? Não é assim? Então, são curiosos, querem conhecimento, mas para satisfazer a curiosidade. E aí se torna presa fácil, né? Lembra que os colossenses estão aqui sendo atraídos por um falso ensino que pretendia ter, assim, um conhecimento oculto, misterioso, que ninguém tinha, não é? Então, às vezes a gente quer conhecimento para satisfazer a nossa curiosidade, não é? Se alguém diz ter o conhecimento de alguma coisa oculta, que ninguém sabe, aí nós somos prontos para ouvir, não é verdade? Mas, curioso, nós não nos interessamos tanto pelo que
Deus já tem revelado, não é? Oi? Uhum. Verdade. O propósito é viver para o agrado de Deus, não é? É isso que o verso 10 está dizendo. E isso mostra para nós quão tolos nós somos quando nós buscamos o conhecimento com outro propósito que não esse que Paulo diz aqui. E eu estou dizendo que às vezes o propósito nosso é só satisfazer a nossa curiosidade. E é por isso que a gente é tão atraído por conhecimento oculto que ninguém tem, não é? Quer ver? Se alguém vira-se e fala assim, ó, eu tenho uma revelação fresquinha, nova do céu. Ninguém tem essa revelação. Recebi uma revelação, nem o apóstolo Paulo sabe dessas coisas. Eu recebi aqui uma revelação agora que ninguém tinha, ninguém sabe. A gente fica doido para saber, né? Mas todo mundo, amanhã, às tantas horas, em tal lugar assim assado, vai lá que eu vou contar para você uma revelação que eu recebi, ninguém tem. Agora você fala assim, amanhã às tantas horas em tal lugar assim assado, vai lá que nós vamos nos debruçar sobre o que Deus revelou na Escritura, está aí na Escritura, e vamos tentar entender o que Deus revelou. Não, isso aí eu não quero. Eu quero uma coisa nova que ninguém sabe, né? Não é assim que a gente funciona? Então, isso é uma lição para nós. Aliás, é sempre bom a gente lembrar de Deuteronômio 29, não é? Deuteronômio 29 diz que existem coisas reveladas e coisas não reveladas. As não reveladas pertencem a Deus, isto é, não deveriam ser objeto da nossa preocupação, do nosso esforço. Deus não revelou. Se algum dia, não é, ele quiser deixar isso claro, mas ele não revelou. As coisas reveladas, diz Deuteronômio 29, pertencem a nós, aos nossos filhos, para que as cumpramos. Então, o que nós estamos fazendo aqui agora, nesse momento? Nos esforçando para compreender melhor as coisas que Deus revelou. Mas eu estou dizendo que a nossa tendência é sermos mais atraídos por coisas não reveladas. Satisfazer a curiosidade, e esse não deve ser o nosso propósito, porque esta oração de Paulo nos faz entender isso. Paulo diz, eu oro a Deus para que vocês possam transbordar de pleno conhecimento da vontade dele. E qual é o propósito? A fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, produzindo fruto em toda boa obra. Então, esse verso 10 nos ensina sobre o propósito de se buscar conhecimento. Não devemos buscar conhecimento apenas para satisfazer a nossa curiosidade, mas para agradar a Deus. Irmãos, além disso, o verso 10 ensina também que você não deve buscar conhecimento para sobrepor-se aos outros de maneira orgulhosa. Paulo, em outro lugar, diz que
o saber ensoberbece, mas o amor edifica. Paulo está aí denunciando não o saber em si ou o desejo de saber. Paulo está denunciando o propósito errado de se buscar conhecimento. Ele diz que o saber ensoberbece. Então, às vezes a gente que tem o conhecimento usa isto para sobrepor-se de maneira orgulhosa aos outros. Mas o verso 10 diz que a motivação da nossa busca do conhecimento deve ser a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra. Em outras palavras, irmãos, se o nosso conhecimento não nos leva a uma vida que agrada a Deus, ele é inútil. Ele pode ser até pecaminoso, se ele não nos leva para esse propósito, não é? Outra lição que nós podemos aprender no verso 10 é sobre a necessidade de buscar conhecimento se nós desejamos agradar a Deus. O verso 10, ele significa que nós precisamos buscar conhecimento se nós desejamos agradar a Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque, irmãos, existem aqueles que acham que é perda de tempo, sabe? Esse negócio de estudar teologia, isso é perda de tempo. Eu sou um sujeito prático. Não, eu quero evangelizar, eu quero plantar igrejas, esse negócio de ficar estudando teologia, isso é uma perda de tempo. Eu quero agradar a Deus. Mas espera aí. Se você deseja agradar a Deus, você precisa estudar a Bíblia, estudar teologia. Como é que você vai saber do que Deus gosta se você não estuda a Bíblia e não aprende teologia? Entendeu? Irmãos, prestem atenção, quando eu estou falando de teologia aqui, eu não estou falando de teologia no sentido técnico, no sentido acadêmico do termo. O que é teologia? Teologia é o estudo sobre Deus, não é? Então, estudar teologia é aprender sobre Deus e a sua vontade. Nesse sentido, todos nós somos teólogos. Todos nós somos teólogos. Nesse sentido. Por quê? Porque todos nós temos o nosso entendimento a respeito de Deus e da sua vontade, não é? Todo mundo tem a sua opinião. Quem é Deus e do que Deus gosta? Quem é Deus e qual é a vontade dele? Todo mundo tem a sua teologia. A pergunta é, a sua teologia é uma boa teologia ou é uma teologia ruim? Ela é boa se ela estiver de acordo com a revelação de Deus na Bíblia. Se o que você acha que Deus é está de acordo com o que a Bíblia diz que Deus é, porque Deus não é o que você acha, Deus é o que Ele é, não é? Então, se o seu entendimento sobre Deus, se o seu entendimento sobre a vontade de Deus está afinado com o que a Bíblia diz sobre Deus e a vontade dele, então a sua teologia é boa. É que quando a gente fala de teologia, não é? A gente pensa só em termos técnicos, acadêmicos. Mas aqui eu não estou usando o termo nesse sentido, não é? Então, nesse sentido que eu estou usando,
Até o ateu é um teólogo, não é? Qual é a opinião dele sobre Deus? Deus não existe. Essa é a teologia dele, é a opinião dele sobre Deus, não é? Essa é uma teologia errada, não é? Então, o meu ponto aqui no verso 10 é o seguinte: se você deseja agradar a Deus, você precisa crescer no conhecimento dele e da vontade dele. Como é que você vai agradá-lo se você não o conhece e não sabe do que ele gosta? Está claro o raciocínio? Está claro aí a lógica, não é? Portanto, você precisa estudar a Bíblia. Você precisa buscar conhecimento de Deus. Você precisa buscar conhecimento da vontade de Deus. Ok? Então, verso 9, você sabe que Paulo ora pedindo 3 coisas. Verso 10, a razão pela qual Paulo pede essas coisas. Para que os seus leitores e nós também cresçamos, ou melhor, vivamos para o inteiro agrado do Senhor e frutifiquemos em toda boa obra. Vejamos agora o verso 11. Verso 11. Sede fortalecidos em todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Então, veja bem. Verso 11, Paulo aí continua a sua oração de intercessão pelos colossenses, e ele continua dizendo que ele pede também que eles sejam fortalecidos com todo o poder, segundo a força da glória de Deus, em toda perseverança e longanimidade. Irmãos, certamente Paulo tem aqui em mente a situação da igreja em Colossos. Lembrem, Paulo está combatendo um falso ensino. A igreja está sendo assediada por falsos mestres. Um falso ensino está sendo disseminado, está penetrando na igreja. Os crentes estão sob ameaça, perigo. Então, Paulo aqui tem em mente esse momento desafiador da igreja. O que Paulo tem em mente aqui são os desafios que se apresentam diante da igreja dos Colossenses. Então, além de crescer no conhecimento, o que eles precisam? De força, de ser fortalecido no poder de Deus. Para quê? Para que eles sejam perseverantes e para que eles sejam pacientes, longanimidade. O que é longanimidade? Longanimidade é paciência. Então, quando você está sob pressão, quando você está sob ataque, você precisa de força, de poder, de energia para perseverar. Perseverar o quê? Perseverar na sã doutrina, no ensino reto, não abandonar o ensino dos apóstolos e abraçar o ensino errado. Então, Paulo diz, eu oro para que Deus fortaleça vocês aí com poder, a fim de que vocês finquem o pé no ensino apostólico, para que vocês não se deixem seduzir por algo novo, atraente, que pretende ser um conhecimento que ninguém tem, e que vocês perseverem pacientemente, que vocês tenham um longo ânimo, não é? Um longo ânimo é alguém que não desanima facilmente, não é? Às vezes você pode ficar desanimado, desestimulado, desencorajado com a vida cristã.
Por uma série de razões você pode ficar desanimado com a vida cristã. E uma das razões é achar que encontrou algo novo, né? Uau! Como é que eu não? Olha, agora sim! Agora eu encontrei a verdade. Percebe? Aí aí desanima-se com a caminhada cristã. Então, Paulo está aqui orando para que os seus leitores também fossem fortalecidos pelo poder de Deus, a fim de que eles perseverassem com paciência, não é? Diante da ameaça gnóstica. Eles precisavam ser fortalecidos. Então, este é também um motivo da intercessão do apóstolo Paulo. Agora, vejam aí finalmente o verso 12. Verso 12, não é? Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Então, aqui o foco de Paulo certamente continua sendo a heresia colossense, não é? Que você já conhece e já sabe quais são os contornos dela. Nós abordamos isso na primeira aula, aquela aula introdutória. Então, para você, aqui parece que a divisão de versículo não foi muito boa. Para você entender aqui, você tem que ler o final do verso 11, juntando com o início do verso 12, não é? Então veja aí, final do verso 11, Paulo ora para que os colossenses se alegrem, final do verso 11, e sejam gratos ao Pai. Então, ele pede duas coisas aí, alegria e gratidão, não é? Final do verso 11, Paulo diz, olha, eu oro para que vocês se alegrem, e eu oro para que vocês sejam gratos a nosso Deus e Pai. Qual é o motivo dessa alegria? Qual é o motivo dessa gratidão que Paulo tem em mente aqui? Por que os colossenses deveriam se alegrar e por que eles deveriam agradecer a Deus? Por quê? Porque Deus os fez idôneos. Deus os fez dignos, não é? De quê? Idôneos da herança dos santos na luz. Irmãos, vocês se lembram certamente da nossa primeira aula, quando nós mostramos aqui a natureza do falso ensino que estava sendo apresentado aos colossenses. Eu disse a vocês que a heresia colossense ela era muito influenciada pelo dualismo grego. E eu disse a vocês que o dualismo grego, isso vem de Platão. Platão concebeu a realidade como existindo de maneira dual. Existe esse mundo material, esse mundo palpável, perceptível aos sentidos, mas existe um mundo das ideias, um mundo ideal. E esse mundo palpável, perceptível que nós temos aqui, é um reflexo imperfeito desse mundo ideal, desse mundo das ideias. Então, esse mundo material é uma imperfeição, é um reflexo imperfeito desse mundo ideal. Então, por exemplo, nesse mundo você tem microfones, não é?
Então você tem esse microfone aqui, palpável. Esse microfone aqui é apenas uma expressão imperfeita de um microfone ideal que existe nesse mundo das ideias. Essa aqui é um reflexo imperfeito. Então, isso levou à compreensão de que tudo que é material é mal em si mesmo, é imperfeito em si mesmo. Então, a matéria é essencialmente má. Eu disse a vocês que no primeiro século esse entendimento influenciou muito o pensamento cristão. Alguns cristãos, porque compraram essa ideia, a partir desta premissa, começaram a pensar assim, olha, se tudo que é material é mal, então o corpo de Jesus não pode ter sido um corpo material. Não era um corpo igual ao nosso. Era uma aparência de corpo. Parecia corpo, mas não era um corpo material. Então, alguns crentes começaram a serem influenciados por essa visão de mundo platônica. Lembra que João chega a escrever na sua primeira epístola que se alguém nega que Jesus veio em carne, esse é do anticristo. Então, João já estava combatendo essas ideias gnósticas lá no seu início. Mas, Colossenses, então, os falsos mestres entendiam assim, que a divindade, Deus é um espírito puro, e que ele não tem contato direto com este mundo. Um espírito não pode ter contato, um espírito puro não pode ter contato com esse mundo material, imperfeito e impuro. Então, existem emanações da divindade, não é? Principados e potestades, que são emanações da divindade, que fazem esta intermediação entre o espírito puro e a humanidade na terra. Então, para você ter contato com o espírito puro, você precisa antes lidar com esses espíritos intermediários, com essas emanações da divindade, servi-las, adorá-las, sacrificar a elas, assim você alcançaria comunhão com o Espírito puro. E aí uma mescla disso, que é paganismo, misticismo pagão, religiões de mistério, uma mescla desse pensamento com o cristianismo, era que os falsos mestres estavam ensinando, diziam que Jesus é apenas uma dessas emanações, ele é apenas um desses espíritos intermediários. Por isso é que Paulo diz, não! Jesus, nele todas as coisas foram criadas, quer as visíveis e as invisíveis. Esse é o argumento de Paulo. Jesus é Deus. Ele é o cabeça de todo o principado, de todas as potestades. Nele tudo subsiste. Então, essa era a ideia, que você tinha que primeiro lidar com esta esfera antes de ter comunhão com o Espírito puro. Pois não, Jurandir?
Uhum. Exatamente. O que estava sendo ensinado para os colossenses era que essa dimensão material é má, portanto, o meu espírito é prisioneiro do meu corpo, e a redenção consiste na libertação da dimensão material do meu ser. E parece cismo, era autoflagelação, era negar ao corpo a satisfação de qualquer desejo, mesmo que fosse legítimo. Então, era uma maneira de suprimir a dimensão material, para que a dimensão imaterial do meu ser pudesse ser liberta. Então, tudo isso eu estou dizendo para você entender a razão da alegria e da gratidão no verso 12. Veja bem, para a heresia colossense, a herança desejada era uma conquista nossa, por esses caminhos propostos. Asceticismo, lidar com os principados e as potestades, a fim de alcançar a herança. Paulo está dizendo aqui, eu oro para que vocês se alegrem e sejam gratos a Deus, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança. Veja bem o que Paulo está dizendo aqui. Paulo está dizendo aqui que a herança divina não era e não é como entendia a heresia colossenses, algo a ser conquistado por meio do rigor ascético, por meio de obediências a ritos religiosos. Para os falsos mestres, o cumprimento de certos ritos religiosos, alguns até de origem judaica, o rigor ascético, eram essas coisas que fazia o fiel idôneo, que fazia o fiel merecedor da herança. Paulo está dizendo, nada disso. Eu quero que vocês se alegrem, eu quero que vocês agradeçam a Deus, porque é Ele que vos faz idôneos para essa herança. Não é algo conquistado por vocês, é algo concedido graciosamente por Deus, essa herança. Percebe? Paulo está aqui corrigindo o entendimento, um possível entendimento errado a respeito destas coisas. O que Paulo está dizendo aqui é que essa herança não é conquistada por nós. Ele quer que os colossenses entendam que isso é concedido graciosamente por Deus, e que eles se alegrem por isso, e que eles agradeçam a Deus por isso. Entendeu aí o sentido do verso 12? Dando graças ao Pai, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz.
Irmãos, isso aqui é muito importante. Isso aqui é muito importante, porque no verso 12 nós temos a distinção entre a verdadeira e a falsa religião. Aí no verso 12 você tem a distinção entre a verdadeira e a falsa espiritualidade. Toda religião falsa começa com o homem. Toda religião idealizada por nós é um movimento do homem em direção a Deus. É sempre uma busca e uma conquista humana. Você tem que fazer por merecer. Toda religião, qualquer que seja, é sempre um movimento daqui para lá. A religião bíblica é um movimento de lá para cá. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. A religião verdadeira é a busca de Deus, é Deus buscando o homem. É a religião bíblica que tem a figura do bom pastor que sai atrás de uma ovelha perdida. Então, irmãos, aqui nós temos a distinção entre a verdadeira e a falsa religião. Na falsa religião, a salvação é uma conquista humana. É algo a ser buscado. É algo a ser conquistado pelo homem. A falsa religião é sempre um movimento do homem para Deus. Ela sempre começa com o homem. Se você vive uma espiritualidade desse jeito, se você acha que começa com você e que você é que chega lá, sai disso. Essa ideia foi concebida no quinto dos infernos. Isso não é de Deus. A verdadeira religião é um movimento de Deus para o homem. Começa com Deus. A salvação é recebida pela graça. Não é conquista sua. Pela graça sois salvos, mediante a fé. Isso não vem de vós. Não é conquista sua. É presente de Deus. Não vem pelo seu desempenho. Não vem por obras. Para que você não fique se achando. Crente que se acha já está viajando na maionese. Não entendeu o evangelho. É para que ninguém se glorie. Então, é isso que Paulo está dizendo aqui. Paulo dizendo, olha, eu oro também para que vocês se alegrem. Para que vocês dêem graças a Deus. Porque Deus já fez vocês idôneos para essa herança. Vocês já têm o que os falsos mestres estão oferecendo. Eu quero que vocês se alegrem nisso e agradeçam a Deus. Não é? Pare de querer buscar o que você já tem. Quem tem Cristo tem tudo. Tem todo o conhecimento. É isso que Paulo fala aos Colossenses. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria, do conhecimento. Em Cristo já estáis aperfeiçoados, Paulo diz. Quem falou que você precisa se circuncidar? Vocês já estão circuncidados pela circuncisão de Cristo. Já estão aperfeiçoados. Nada de querer conquistar, você já tem. Então eu oro para que vocês se alegrem no que já têm. Agradeçam a Deus por isso. Como é que você agradece a Deus pelo que você já tem? Oferecendo a sua vida a Ele. Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Você já sabe que tem? Alegre-se e, em resposta de gratidão, viva para Ele. Gaste a sua vida para Ele. Dedique a sua vida a Ele. Dê toda a sua vida para Ele. Não
para conseguir o que não tem, mas por causa do que já tem. Entendeu? Isso é evangelho. Essa é a religião da Escritura. Qualquer religião que manda você conquistar, nasceu na mentalidade do homem. É engenhosidade humana. Ok? Então, irmãos, é assim que Paulo começa a carta aos Colossenses. Identifica-se como apóstolo de Cristo, reivindicando a sua autoridade. E ele saúda a igreja com graça e paz, e ele ora pela igreja, agradecendo pela igreja e intercedendo pela igreja. Ok? Alguma pergunta? Alguma colocação?